alimentos ultraprocessados, como bolacha recheada, salgadinho de pacote, refrigerante, causam cerca de 57 mil mortes por ano no Brasil. Atinge principalmente a população de 30 a 69 anos, foi o que um estudo recente divulgou. Esse mesmo estudo diz que se a gente diminuir entre 10% e 50% desse tipo de alimento diariamente, a gente consegue evitar entre 6 e 29 mil mortes. Isso quer dizer que com informação e a escolha certa, a gente pode se proteger. O que são os ultraprocessados? Quais os riscos que eles causam? É sobre isso que a gente fala hoje no nosso Conexão Saúde. Olá para você que nos assiste, para você que nos ouve. É com muita alegria que a gente está aqui hoje no segundo episódio do nosso Conexão Saúde. Você sabe, eu sou Marcela Moreira e não tô aqui sozinha. Quem me faz companhia nessa mesa é a Maria Eduarda, a nossa Duda, e também a Adriana. Olá, meninas! Olá, Marcela, que bom estar com vocês, essa manhã maravilhosa, esse inverno ensolarado, e a gente está aqui para falar de saúde. Gente, olha, não tem nada mais importante do que a gente falar de saúde. Então, nós estamos pensando em vocês. Então, vocês que estão no trânsito, estão em casa, lavando louça, fazendo qualquer coisa, preste atenção, o investimento é para você. Então, esse tempo é muito valioso. Tá? E eu queria compartilhar com vocês tudo que tem de melhor, que esse assunto serve não só para nós, mas para os nossos familiares, para os nossos netos que estão por vir. Não é mesmo, Maria Eduarda? É isso mesmo, tá esperando o netinho, né? A gente tá pensando com muita responsabilidade, sempre tentando trazer o melhor da nossa casa para de vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Segue a gente nas redes sociais e deixa um like aqui pra gente. Ai, que delícia. Já tá seguindo? Pode seguir. Seguinte, antes de a gente ir direto ao ponto e falar da nossa grande convidada de hoje, eu queria lembrar que a Farmácia Manipulare é quem está junto conosco nesse projeto. A gente agradece, assim, de todo o coração. É o nosso patrocinador master. E, assim, a gente quer mesmo que vocês conheçam os produtos deles, que são produtos de alta qualidade, compromisso de seriedade, assim como nosso Conexão Saúde. Então, aproveita, tem um QR Code aí no topo da tela, já aponta o seu celular. Se preferir digitar, é farmaciamanipulare.com.br. Entra, confere tudo e depois ainda conta pra gente o que você achou, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos à nossa convidada. A gente está muito feliz de ter a presença dela aqui. Ela é mãe do Henrique, ela é formada em biomedicina e também em nutrição, tem aí 14 anos de experiência, ou seja, bastante estrada para ajudar a gente. Ela é especialista em nutrição de suplementação no esporte e clínica integrativa. Eu estou falando da nossa incrível Milena Kerbal, e seja muito bem-vinda, muito obrigada, Milena, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, Adri. Muito obrigada, Duda e Marcela, pelo convite. Eu estou extremamente feliz de poder dividir um pouquinho, né, sobre o meu conhecimento da ingestão de alimentos ultraprocessados, que hoje em dia é o que mais a gente vê, né, no dia a dia, do consumo dele. Então, acho que vai ser muito interessante, sim, essa entrevista para o pessoal se conscientizar. Com certeza. A gente precisa, é urgente mesmo. A gente sabe que a gente come todo dia, né? Mas, assim, quanto que a gente para, aquilo que a Adriana falou, né, no começo, o quanto que a gente para prestar atenção no que é que a gente está colocando para dentro desse corpo. Então, começa contando pra gente o que são esses benditos ultraprocessados. Tem gente que nunca nem ouviu esse termo. Eles têm características? Explica pra gente. Claro. Bom, ultraprocessados quer dizer o quê, né? Quer dizer que são alimentos que a indústria montou vários tipos de produtos químicos para eles ficarem mais atrativos para o cliente, para o consumidor. Então, são produtos químicos que fazem, assim, um mal enorme dentro do organismo. Só que, para a indústria, é interessante, porque são produtos à base de excessos de corante, aromatizantes, realçadores de sabor e excessos também de sal, de gordura saturada, açúcar, tudo isso
com o objetivo dele ficar mais palatável, mais gostoso, né? Mais gostoso pro consumidor e pro consumidor querer mais e mais. E para aumentar também o tempo de prateleira, né? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, se você pega ali um pão que está ali na prateleira do supermercado, ele tem ali uns 6 meses, pelo menos, de vencimento, né? A validade dele são 6 meses. Então, imagina o tanto de conservante que não tem ali para aguentar 6 meses, sem estragar. É verdade, né? Não é vantajoso ficar pouco tempo, né? Financeiramente falando, não termos é. de negócio. Ô, Milena, eu percebo que quando você vai no mercado é tudo muito colorido, né? É umas atrativo. embalagens que realmente as crianças chamam muita atenção. Às vezes compram, não tanto pelo paladar, mas pelo que vê. Não é mesmo? Exatamente. E pensando desse lado das crianças, eles costumam colocar esses produtos bem baixinhos, aonde a criança tem total visibilidade, né? Porque o adulto chega, ele olha bem na frente. É difícil a gente olhar para baixo para procurar. Não, a criança já chega e já olha para frente, mas o para frente dela é baixinho. É baixo. É onde esses produtos estão de mais fácil acesso para elas. E são atrativos, né? É cheio de bichinho, colorido, é o que a criança gosta. Ô, Milena, e esses produtos, quais o risco para a saúde? Como é que você vê isso? Então, como eles são extremamente químicos, né? O risco maior são as doenças que já estão acontecendo. E precocemente. Antigamente a gente via muito no consultório, principalmente, tanto homem quanto mulher, com 60 anos para cima, começar a apresentar algum tipo de doença. Hoje não. Hoje a gente vê assim, a criança já está apresentando. Que tipo de doença, né, Dri? Que é mais interessante a gente parar para pensar. Diabetes. Coisas que a gente ouvia assim, meu avô, tem histórico de diabetes em casa? Antigamente eu escutava. Era só os velhos, né? Meu avô tinha, né? O irmão do meu avô tinha. Hoje não. Hoje é Todo meu irmão tem, minha mãe, todo mundo, E crianças, né? Crianças, principalmente, tá assim, absurdamente preocupante nas crianças, esses tipos de doenças. Não só diabetes, né? Colesterol alterado, problema mesmo cardiovascular, que a gente só esperava ali num idoso, hoje já está super precoce esse tipo de doença. Doenças renais também, porque a gente tem que lembrar disso, né? O excesso do sódio na alimentação, da gordura, tudo isso está influenciando. E o câncer, né? O câncer tá aí. Eu falo sempre assim... Assustador, né, Milena? Assustador, é assustador. E tá cada vez mais precoce. A gente, às vezes eu falo assim, não é só um problema isolado, né? O ultraprocessado, claro, ele tem assim... a porcentagem dele trazer isso é gigante, é enorme. Mas a gente tem que pensar no estilo de vida também, né? Sim. Não é De como um associado, todo, né? Então, tem ultraprocessado que tá super em alta. A gente, hoje em dia, é muito comum, né? Pelo menos uma refeição no dia ser um ultraprocessado. E junto disso é uma pessoa já estressada, é uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, não faz um exercício físico, só fica ali atrás de computador, sentado. Hoje em dia, o mais prático teria que ser a exceção, virou rotina. É uma vida moderna, né? Olha o que está fazendo com as pessoas. Estamos pagando um preço muito alto por isso. A vida, né? E a gente vai pagar também muito lá pra frente, né? Porque eu não tenho filho ainda, mas imagino que os meus filhos não vão sofrer com isso. Por isso que eu acho que a mudança tem que ser imediata, né? Imediata. A gente tem que pensar não no hoje. Olha os nossos netos que estão por vir, essa nova geração. Então, se a gente não começar... Eu estava comentando com a Marcela de manhã, aqui no estúdio, todo mundo fala assim, é muito difícil começar, mas começa a mudança com uma refeição. Hora que vira hábito, você faz a fácil. segunda. Tá? Eu precisei mudar meu estilo de vida por causa de doença. Então, acho que todo mundo tem essa oportunidade para que não aconteça, né? É melhor prevenir, né? É melhor prevenir. Sempre é melhor prevenir. Tem muito a ver com o estilo de vida, né, Duda? Com certeza. E tá mudando, né? Sim. E, Omi, esses ultraprocessados já vem aumentando muito, a gente sabe disso. Qual que é o perfil das pessoas e das famílias que se adequam a esse alimento que é muito mais fácil? Hoje em dia, com a globalização, né, tá tudo muito... o ser humano, ele quer sempre o mais prático. Porque existe aquela frase, né? Tempo é dinheiro, mas tempo é saúde. Com dinheiro ou sem dinheiro, se você não tiver saúde, meu bem, não vai ter jeito. Nada. Não vai ter jeito, né? Não tem dinheiro que pague a saúde. Sim. Então, assim, são pessoas, geralmente de áreas urbanas, né? Que tem mais essa probabilidade de aumentar o consumo de ultraprocessados. E, de acordo até com uma pesquisa, né? Foram mulheres
adolescentes que moram em cidades. Mas hoje em dia a gente vê que esses pontos estão muito fáceis, está muito de fácil acesso e com um custo baixo. Então, por exemplo, um lanche, você está com fome, você está andando de carro, você vai fazer, você não vai sentar num restaurante ou em casa, enfim, e fazer um prato. Não, você vai comendo dirigindo. Sabe você que passa num drive e compra. Sabe que é verdade? Porque do lado da farmácia tem um salgado e ele custa R$3. Exatamente. Meu Nossa, Deus. lotado, Você vê? Milena, mas lotado que você não tem lugar para sentar. Não, ainda ganha um refrigerante, né? Ganha É, ou um exato. suco. Não, o lanche ainda é feito, né? Eu queria até que a gente pontuasse isso de novo. O que a gente pode dar de exemplo para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, de alimentos em si? Porque o lanche é preparado, deve ter ultraprocessado ali no que está sendo preparado. Mas é aquilo que já vem pronto, que eu só abro o pacote. Descascar mais, né? Que a gente precisa agora. Mas realmente, ó, os salgadinhos sobre um pacotinho tá sendo super consumido hoje, né? Antigamente, eu falo por mim, sabe? Quando eu era pequena, criança, eu lembro que a minha mãe falava assim, ó, isso aí é só de final de semana. Hoje, a exceção virou rotina, é por isso que as doenças estão aí. Né, o que era exceção, que era só de final de semana, e olhe lá, né? Porque antigamente a gente não tinha condições, assim, de ter sempre, como tem hoje, né? E como tá mais de fácil acesso, o que aconteceu? O preço baixou, né? Desses alimentos. Então, entra sorvete, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, né? Que em 3 minutos tá pronto, acabou. Você não precisa gastar tempo fazendo. É rapidinho. Facilita, né? Facilita o dia a dia. Então, as pessoas estão buscando a praticidade. Comida congelada entra nesse... Com certeza. A maioria das comidas congeladas, elas têm muito produto químico para quê? Para na hora que você descongelar, colocar ali no micro-ondas, num forno, enfim, para ficar pronta, vai ficar pronta rápido e a textura vai ficar bonita. Vai ficar gostosa, vai ficar boa. Não parece, né, que é E congelado. não parece que é congelado a comida. Mas você sabe, eu acho que algo que confunde muito a população, já me confundiu, hoje eu tenho mais clareza, os rótulos light, diet, produto natural, que estão na prateleira. E aí, o que você me fala disso? A gente tem que se atentar muito, muito nos rótulos. Hoje teve uma mudança, começou acho que em outubro do ano passado, que é obrigatório colocar várias pontuações nos rótulos, né? Uma delas que é para tentar mesmo o consumidor, para ele entender o que tem ali naquele rótulo. Por exemplo, hoje é obrigado colocar uma lupa bem grandona na frente da embalagem, mostrando se o produto é rico em sódio, em gordura, em açúcar. Então, tem hoje em todos os... hoje está obrigatório isso, né? Então, por exemplo, você vai comprar um chocolate. Lá na frente da embalagem, se tiver uma lupa escrito rico em sódio, rico em açúcar, rico em gordura, você já é um alerta. Epa, peraí. Tá rico em em excessos de produtos que eu não preciso colocar dentro de mim, né? Uma outra coisa que é importante a gente sempre lembrar. Quando você for comprar qualquer produto de pacote, você olha atrás nos ingredientes. As pessoas focam, Dri, muito em caloria. Esquece da composição, né? Exatamente. Então, olha, vou te dar até um exemplo. No consultório, às vezes, o paciente tem medo do abacate. Eu falo, mas por que você tem medo do abacate? É porque ele é calórico. Eu falo, tá, o brigadeiro que você tá comendo não é. Muito mais saudável. E os benefícios, né? É uma caloria cheia de nutrientes. Não é uma Diferente da caloria vazia. da cerveja. Exatamente. É um pão batido, né, que a gente fala da cerveja. Mas quando a gente for ler o rótulo, atrás estão os ingredientes. O primeiro ingrediente, isso é por lei, né? O primeiro ingrediente é o que contém mais no produto. E o último ingrediente é o que contém menos. Então, vou dar um exemplo. Você vai comprar ali um chocolate amargo. O primeiro ingrediente tem que ser cacau. Porque ele é amargo, né? Mas não. Você vai olhar o primeiro ingrediente. Gordura. Açúcar. Não acredito. Açúcar. É muito difícil você encontrar um realmente amargo. Mas teria que ser ao contrário, né? Exato. Por causa dos ingredientes, né? Mas então, olha pra você ver como não bate as informações. É onde a gente se engana. Então, Engana o mas consumidor. olha, eu tenho até medo de rótulo, porque eu acho que eles omitem muitas informações. Hoje em dia eles colocam códigos, né? Então, mas aí você não sabe. Siglas.
Então, se você for pegar comprar algum alimento ali que esteja num pacote no mercado, o que eu oriento meus pacientes, inclusive, a fazer? Olhar os ingredientes. Se tiver muito nome que você nem consegue falar, Não compra. já fica ali, ó, sinal amarelo. Peraí, eu nem consigo falar esse nome, por que eu vou comprar? E colocar dentro de mim ainda, né? Verdade. Então, quanto mais extensa a lista dos ingredientes, mais produto ali vai ter, que é melhor você ficar em alerta. Atenta, né? Atenta. Sabe uma coisa que eu reparei também? Tem muitos produtos que dizem integrais, só que você vai ver realmente isso. O primeiro ingrediente é farinha enriquecida, não sei o que lá, mas não é farinha integral. Integral, é. Esse aí no pãozinho, né? De forma. É isso. A gente é o precisa mais meio comum. que ficar. Ter uma Voltar certa às origens. E ter uma certa maldade, assim. Não ser Malícia, inocente né? de que a propaganda é exatamente o que está sendo entregue ali, então, né? Sim, inclusive o que a Adri comentou, né? Os produtos light. O que quer dizer que ele é light? É reduzida a quantidade de gordura. Mas como que reduziu do nada? Não. Teve um procedimento, teve um processo químico ali para reduzir a quantidade de gordura de um alimento natural. Entendeu? Então, peraí, então já tem alguma coisa adicionada. Ele Já não é mais natural, já né? não é mais natural. Mas ele é light, pode. Ele quer dizer que é light porque ele tem menos caloria. Mas ele tem um monte de coisa ruim. Será que compensa? Colocar esse monte de coisa ruim e aumentar a caloria do dia? Sabe o que eu percebo, Mi, também? Tem muita gente focada só em caloria e deixa de lado a saúde em si. Porque mesmo a Coca Zero, Sim, Ela- o refrigerante, né? ela não te engorda, não vai te engordar. Você pode beber a rodo. Só que qual vai ser a consequência daqui 20, 30, 40, 50 anos? Como vai ser? E é aí que tá, sabe? É onde entra a caloria. Ela é 0 açúcar, mas ela é 600.000% de todas as coisas ruins que Então, pode ter. olha lá. E ela é saborosa. Por que ela é doce se ela não tem açúcar? Porque ela tem um monte de adoçante que para a indústria são adoçantes baratos, que com um pouquinho já atinge ali uma papila gustativa sua que você vai querer sempre mais e mais e mais. Porque atinge também uma partezinha do cérebro que vai querer isso como um vício. Né? Então, e é perigoso porque, assim, às vezes as pessoas focam na estética, pensando em se alimentar por estética, para ficar magro, né? Só que eu penso sempre o seguinte, eu falo muito isso no consultório, eu falo, gente, olha, tudo bem, você quer focar na estética, vamos focar aí, maravilha, mas vamos colocar nutriente e nutrir essa célula, né? Porque matar a fome é fácil, um pão mata a fome, mas não nutre o corpo. É aí que tá a diferença, né? E o refrigerante zero é aí. O que ele vai fazer? O Adu falou, né? 10, 20, 30 anos. Ele vai inflamar esse organismo todos os dias que a pessoa estiver consumindo esse produto. Então, um corpo inflamado é um corpo propício a ter grandes quantidades de doenças instaladas, né? Porque é um metabolismo que vai retardando. A gente vai inflamando o organismo, o que vai vindo as ites, né? O câncer é uma doença inflamatória sistêmica. Total. Seríssima, Total. né? A gastrite é outra. A enxaqueca, o que acontece? A enxaqueca está muito relacionada com o intestino. E a gente consumindo esse monte de produto químico, a gente destrói Favorece, nosso né? intestino. Aí, o que acontece? O nosso intestino, ele foi feito para quê? Selecionar coisas boas dentro da gente. Se a gente vai estragando essa barreira, ele vai se tornando permeável. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar qualquer coisa. Chegou, é lucro, vai entrando. É onde a gente vai inflamando. Aí vem rinite, sinusite, aí vem Todas as tendinite. ites. Até Mas- chegar num it mais grave, que é um estágio de um câncer, por exemplo. Como você certeza. falou. A própria obesidade, desculpa, Duda, eu te cortei, mas é que eu fiquei curiosa. É um quadro que envolve uma inflamação geral do organismo, né? Sim, a gordura é uma inflamação, né? Então, é uma doença. A obesidade, a gente tem que tratar o paciente obeso como um paciente extremamente inflamado. E é onde entra a alimentação correta. Para quê? Para a gente tirar o máximo possível de alimentos inflamatórios. Porque para um paciente que já está obeso, qualquer pinguinho que colocar de inflamação vai transbordar o copo. Né? Aí ele vai ter aquela síndrome metabólica que a gente fala, né? Quer dizer o quê? Da obesidade vai puxando outras e outras doenças. Aí vem uma diabetes, vem uma resistência à insulina. Esse paciente é extremamente estressado, ele é irritado. O intestino dele ou é muito solto ou é muito preso. Ele tem estufamento abdominal. Você pode ter certeza, se você um dia tiver a oportunidade de conversar com alguém, às vezes a pessoa nem é obesa, mas se alimenta muito mal, o humor dela não é bom. Sabe? Ou ela tem uma probabilidade de ter uma depressão muito fácil.
porque está relacionado com o intestino, né? Gente, e faz todo sentido isso, porque, ó, eu adoro lanche. Se eu me alimento mal durante 3 ou 4 dias, meu sono é ruim, eu não durmo bem, não vai no banheiro. Isso mesmo. Muda totalmente o estilo de vida, totalmente. Eu acho assim, né, Mi, quem tem filho pequeno em casa, né? É o berço. Porque você vê, eu tenho o João Pedro, 17 anos, ele nunca tomou refrigerante. Gente, o João Pedro já tem 17 anos. Tem. Olha que e lindo. você Eu vai não em conheço casa. João Pedro ainda, gente. Não, mas olha que isso daí eu até gosto de falar, porque às vezes o namorado da Maria Eduarda vai em casa, abre a geladeira. Em casa não tem refrigerante, não tem nada na geladeira. Tem fruta, comida. Alimento, né? Alimento. Então, a gente tem algumas coisas, claro, a gente... Não é de ferro Não é de também. ferro. Mas, tipo assim, foi difícil ter essa mudança, mas a gente tá tentando. Então, um ajuda o outro, sabe? Mas eu acho assim, eu acho que é muito bom isso, né? Mas eu acho que, assim, um em cada, não sei quantas famílias são assim. E hoje você vê nas lancheiras das crianças, é tudo muito fácil. É muito mais fácil dar um saquinho pra criança abrir do que preparar uma fruta, cortar uma fruta, eu acho, né? Mas você sabe que me assustou muito? Tem uma pesquisa da Universidade de São Paulo, você viu os números, que está afetando até a parte cerebral. Vocês perceberam como demência aumentou? Antigamente, demência tinha pessoas com 90. Sim. Hoje, demência, 70 anos. Ou até antes, né, Adri? Ou até antes. E infarto, então? Hoje em E dia. tudo está relacionado. Tem relação a isso, não tem? Nessa pesquisa mesmo que você citou, eles falam, né, sobre a demência e o Alzheimer em pessoas que são consumidoras de ultraprocessados. Então, assim, o corpo é um só, né? Eu falo assim, da integração do nosso organismo. O corpo é um só. Então, se você está consumindo alimentos inflamatórios, alguma predisposição a gente tem, alguma doença, né? Ninguém é blindado de zero. A gente tem gene de todo canto hoje, né? Do pai, da mãe, do bisavô, vem um pouquinho de cada. Então, cada um vai desencadear uma predisposição que ele tem. E a demência está em alta. E tá mesmo. Assustador, tá né? Assustador. O Alzheimer, tudo isso aí. E a gente pode prevenir isso com um estilo de vida diferente. É que hoje tá assim, né? Tá bombando ultraprocessado para todo canto. Tem algum limite mínimo, máximo, na verdade? Assim, a Adri falou, a gente não é de ferro, de fato. A Duda falou, meu lanche, eu também, obviamente. Tem pacotinhos lá em casa, mas tipo, Mas não é bolacha rotina, não né? é rotina. Bolacha recheada, graças a Deus, não é um fraco, então de jeito nenhum entra. Mas assim, qual seria o limite máximo que a gente deveria, né, considerando que a gente não vai passar imune aos ultraprocessados, eles estão em todo lugar? Sim. Que a gente deveria prestar atenção assim dessa quantidade no dia a dia? Diante dos estudos, não tem uma quantidade mínima que eu vou garantir, come tantos gramas por dia que você vai ficar ilesa. Mas é sempre o equilíbrio, né? Então, o importante, assim, igual vocês citaram o lanche, né, gente? Eu amo lanche também. De vez em quando, né, Mi? Sim, e quem me puxa em casa é o marido. Ele fala, amor, já deu, né? Mas, assim, o sanduíche, por exemplo, que tá em alta, né? Em cada esquina tem um lanche ali diferenciado, né? Que vai ficando aguçado para nós. E como você já teve o contato, você vai querer mais, seu corpo já conhece que é gostoso, né? Então, assim, é o que a gente estava falando, da exceção não virar rotina. Sim. Então, aí eu amo o lanche. Beleza, eu vou deixar o lanche uma vez ali no mês, que seja 2. Mas nas outras refeições, eu vou focar mesmo no alimento correto. Correto que eu falo é o seguinte, são alimentos nutritivos, que vão te alimentar de verdade. Presta atenção quando você tá com fome e tá na correria, aí você vai abrir um pacote e come uma bolacha. Você fala, nossa, comi, agora estou satisfeita. Vai dar um tempinho e você fala, nossa, que fome. Por quê? O nosso corpo, ele é inteligente e ele sinaliza. Se ele tá te sinalizando a fome, quer dizer, eu preciso de nutriente, não é só matar a fome e encher seu estômago. Eu preciso de nutriente, então ele vai ficar sinalizando fome, 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 e vai virando um ciclo vicioso. Por quê? Você come uma bolacha, 2, daqui a pouco você tá comendo um pacote. Mas é isso que acontece, né? E assim vai. As pessoas comem uma unidade, elas falam, Mi, ou eu não como, ou eu como o pacote inteiro. Por quê? Por causa dos ultraprocessados. O que tem ali dentro? Tem um monte de realçador de sabor, tem um monte de produto químico ali que vai querer que você coma sem parar.
que isso é tudo pensado, né, gente? Isso é tudo a pensado indústria pela não faz. Ô, Mi, mas eu acho assim, né? O negócio, o grande segredo é não ter em casa. Porque se tem, você fica, você vê, você fala, ai, a gente tem vontade. É verdade. Né? Então, quando for no mercado comprar, você se limitar. Não é mesmo? Com um certeza. salgadinho, um Danone, você Acho tem que filho. não tem que ir no mercado com fome também, né? É um perigo. é verdade, Sim. é verdade. Então, olha. Com e não certeza, ter o né? hábito de comprar refrigerante. Você vem em casa, a gente tem refrigerante quando tem visita. É ir trocando esses ir hábitos, trocando. né? Porque a Duda falou um negócio de lancheira. Isso me pega muito, assim. Também não tenho filhos, mas eu fico pensando como que o dia a dia mesmo, meu Deus, as mães, sobretudo, são sempre pessoas exaustas. E a gente não está Sim. aqui para punir as mães de jeito nenhum. Não, eu sou correria, mãe, eu né? sei como que é. É muito difícil, mas eu fico pensando, é muito comum você abrir a lancheira de uma criança e tem ali um pacotinho de bolinho, gostosinho, fofinho, recheado, com uma caixinha de um todinho, ó, uma bebidinha, um suquinho. Uma chocolatada. E se você tiver muita sorte, vai ter uma maçã. Ou uma banana. Mas, e aí vai o dia inteiro, porque no intervalo entre um almoço e o lanche da isso tarde, mesmo. taca ali mais uma bolacha. A gente precisa parar para pensar nas crianças desde já mesmo, né? Mas por isso que eu falo, né? A casa, o pai e a mãe, se eles colocam isso dentro da rotina, o filho vai aprender. Ele vai achar que é o normal, Vai né? achar que é normal. Agora, se você não compra, tem acesso em vez em quando, gente, a mudança tem que acontecer, Milena. Porque os números estão assustador. Então, tão assustadores. E assim, olha, em relação à lancheira das crianças, né? O que que acontece? A gente se preocupa sempre, ó. Vamos fazer uma criança saudável para se tornar um adulto saudável. Mas o que está tão preocupante hoje é que a criança já não está saudável. Exatamente. Ela já Entendeu? nasce. Ela já está, na introdução alimentar, ela já está sendo apresentada com alimentos ultraprocessados. Sim. E aí você vai dar. Eu vou te dar um exemplo de um paciente. Por favor. Ele... Foi incrível isso. Gente, eu fiquei assustada. Mas foi assim, ele virou... Eu falei assim, e aí, você experimentou o suco? Porque ele sempre foi acostumado com suco de caixinha e canudinho. Então, né, tem a caixinha, vem, destaca ali o canudinho, enfia lá, pá, e vai. Aí ele falou assim, então, a minha mãe ela fez um suco pra mim, só que aquilo lá não é suco de morango, não. Suco de morango vem num potinho com canudo. A minha mãe bateu morango na minha casa e me pôs num copo lá Já de vidro. associou, olha. Aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Você vê? Muito Assustador, prazer, hein? suco. Né? Suco é esse, né? Não é essa caixinha. Porque na caixinha não tem suco ali, gente. Se você for parar pra ler os ingredientes, é assustador. Tem corante de todos os tipos. Porque fica bem vermelhinho. Menos morango, né? Menos morango. Milena, docinho, Docinho, vermelho. tudo atrativo, né? E a caixinha bonitinha, É né, engraçado, gente? né? Tem aroma. Aroma de Artificial. morango. Todos artificiais, É tudo, né? eu acho incrível. Tem uma caixa que fala assim, aqui tem 3 laranjas, alguma coisa assim. Ué, mas não é suco de laranja? Não, tem 3 laranjas. E o que não é laranja ali, o que que é? Eu presto muita atenção, eu gosto de fazer pão, bolo em casa. Ele dura, no máximo, 3, 4 dias, se você deixar fora da geladeira. Aham. E no mercado, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Imagina o que tem ali. Pois é, e tem mais, eu dando esse exemplo, né, em relação, por exemplo, pensa num embutido. As pessoas costumam acharem, né, que o peito de peru é mais saudável que o presunto. Eu falo, gente, é tudo irmão. O que acontece? Um tem menos caloria que o outro. É onde entra novamente a preocupação pela caloria. Mas, se você for parar para ver, o que é um embutido? É uma carne que você põe na geladeira ou nem põe e ela não estraga. Agora, pega um bife e coloca na geladeira por 2 dias, fica verde. Fica. Né? Agora, um embutido não. Ele fica lindo, maravilhoso, cheiroso. Porque imagina o tanto de coisa. Tem menos carne ali do que qualquer outra coisa, né? Então, vamos fazer um quadro aqui, porque eu quero ter certeza do que eu tô comendo. Se eu como uma batatinha do fast food, fritinha lá na caixinha, aquilo ali é um ultraprocessado, talvez porque ele deve vir de um pacotão congelado que está há meses naquele lugar, mas é diferente da batatinha que eu pico na minha casa. Se eu pegar a batata, picar e eventualmente fritar para comer, aquilo não é um ultraprocessado, aquilo é um alimento que eu preparei. Sim. É um preparado por você sem adicionar nenhum produto químico, né? O máximo que você fez foi colocar um sal e fritar no óleo ou assar.
Então, Que não é minimamente tão, o preparo. né, Não, agressivo como agressivo, se for exatamente. comparar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ué, mas então eu não posso comer nenhum pão? Não, a gente está Pode. falando de um pão que é feito na padaria, ele foi feito no dia. E um pão que está no pacotinho há 3 meses. É. Então, um é uma coisa, outro é outra coisa. Parece tudo comida, mas nem tudo é comida. Nem tudo é comida, exatamente. Alimento ultraprocessado não é considerado alimento, né? Foram formulações feitas quimicamente pela indústria e adicionadas dentro de um pacote para ficar atrativo. Ô, Milena, eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe tinha sítio, né? E eles matavam vaca para poder se alimentar vários tempos. E não tinha geladeira. O que eles faziam? As carnes, eles colocavam em tambor com gordura para manter as carnes. E fazia compotas de doce. Só que era doce de mamão, Ai, tudo. doce Fruta, de né? abóbora. E ficava um tempão na prateleira e não estragava. Porque eles cozinhavam. Então, a nossa alimentação era de horta, né? Era da vaca que matou, do porco que matou, o milho. Então, era bem diferente. E as doenças também eram muito menores, né? Só que Muito. aí, ano passado, a gente esteve nos Estados Unidos e eu me assustei, Milena. Se você visse os carrinhos no Walmart que as famílias saíam, os sacos de chips, não eram os nossos chips assim, era saco de Gigantes, chips. As comidas todas embutidas, feijoada, Enlatada. tudo enlatada. E a maioria das famílias obesas. Inflamadas, né? Inflamadas. Eu acho que o Brasil, essa cultura veio um pouquinho pro Brasil, né? Com certeza. E agora demais. a gente tem que reverter isso, porque é assustador. É assustador e pensa sempre o seguinte, toda vez que você está consumindo um produto ultraprocessado, você está deixando de consumir um natural. Então, por exemplo, à tarde, entre o almoço e a janta, o que eu vou comer? Eu tô na rua, vou comer uma bolacha que tá aqui no Mais guarda... fácil. tá aqui no carro, bom, vou matar minha fome, né? Então, você deixou de quê? De comer uma fruta. Entendeu? Ou de comer até qualquer outra coisa mais natural, não só focar na fruta, né? Porque às vezes à tarde, eu falo isso por causa dos pacientes, eles falam, à tarde eu não tenho vontade de doce, tenho vontade de comer alguma coisa de sal. Por que você não põe uma cenoura, então, numa Tupperware e vai comendo? Né? Por quê? Porque seu paladar, ele quer alguma coisa mais gostosa, né? Que vai sustentar mais. É onde a gente deixa de consumir os micronutrientes, né? Que eu falo, os nutrientes em si, as vitaminas, os minerais, as fibras, principalmente, que as fibras a gente não pode esquecer de falar delas, né? Para consumir um monte de química, de corante, de aromatizante. Mas que é gostoso, é palatável, né? E acho que também como que eu posso falar? Um hábito, assim, que tá se perdendo muito é trocar água, né? Muita gente não deixa de beber verdade. água para consumir ou suco, ou coca, ou qualquer que seja a bebida. É verdade. Então, assim, a gente acaba não só trocando mesmo, substituindo, e aí você vai ficando desnutrido. Você pode, às vezes, estar até sobrepeso, porque você falou, esses alimentos estão ricos em gordura, açúcar, sódio. Aí você vai desenvolvendo inflamações. Às vezes eu tô acima do meu peso, obesa e tal, e ainda desnutrida. Com certeza. E você sabe que é até engraçado isso que você está falando. Eu tenho alguns pacientes que eles estão, assim, obesidade grau 3, mas estão anêmicos. Você acredita? Por quê? Porque nutrientes... ele não tem nutriente, né? Intestino está inflamado, como que ele vai absorver nutriente, mesmo se eu der para ele em cápsula? Eu costumo, a Adri sabe, a Duda sabe, eu gosto muito de fazer as formulações para os pacientes mais individualizadas, né? Então, do que adianta, às vezes, eu passar para ele se ele vai continuar se inflamando com a alimentação e se a barreira intestinal dele não tá boa para absorver isso aí? Ô, Mi, por isso que é importante cuidar do intestino, né? Sempre, Dri. O intestino produz mais de 90% da serotonina, né? Então, o paciente que não tem o intestino bom é um paciente depressivo, ansioso e irritado, aí vai. Inflamado, né? Eu quero voltar numa pergunta. Pode Que voltar. Você falou isso, eu lembrei aqui. Esse negócio da cabeça, do cérebro. Cabeça não, do cérebro. Então, o consumo desses alimentos, possivelmente, pelo que a gente está conversando aqui, por serem de baixa nutrição, eles prejudicam até o meu processo cerebral.
E a gente está falando só de amanhã, tipo, desenvolver Alzheimer, Parkinson, ou desde já pode afetar a minha capacidade de inteligência, de fixação? Interfere desde já? Desde já. Repara, né? Igual a Duda comentou, eu comi um sanduíche e fiquei 3 dias já sentindo que eu comi errado, né? O que acontece? Quando a gente... Não precisa esperar 10 anos para acontecer uma doença. A doença pode estar ali só esperando um gatilho, né? E o gatilho vem aí da alimentação, eu falo ultraprocessada. Mas começa a reparar, se você fizer um teste, às vezes até com você mesmo, começa a pegar ali 3 meses e se alimenta bem, faz exame de sangue, vê se está precisando suplementar alguma coisa, começa a cuidar dessa parte, nutricionalmente falando, eu falo da nutrição celular, cuidar da sua célula bonitinha, alimentar ela. Você vai ver uma diferença na disposição, no humor, em tudo. No sono, na parte estética, né? no sono. Porque a gente precisa dormir, né, Dri? Precisa. Uma pessoa que não dorme é uma pessoa que se alimenta mal, desregula a parte hormonal inteirinha dela, né? Então, é a integração, né? O corpo é um só. Então, se você começar a fazer esse teste mesmo com você em 3 meses, eu vou me dar o direito de ser saudável 3 meses. Abrindo exceções, mas não virar rotina essa exceção, você vai se sentir tão bem que você não vai querer a Marcela de antigamente. Com certeza. Pior que é verdade. Com certeza. O sono eu já senti muito. Ai, uma coisa assim, tonta. Você come um lanche à noite pesadão. Você dorme bem? Não, Não dorme. Tem o processo digestivo mesmo, né? E tem o efeito daquilo ali que fica, parece, reverberando no seu organismo. Demora, né? Demora muito mais para aquela coisa sair de você. Só que a gente está falando nutrição. O que é nutriente? Porque a gente... Parece uma pergunta tão óbvia, né? Mas assim, o que é nutriente? Nutriente é o que vai alimentar de verdade o seu corpo. Vai alimentar cada célula. Nós somos um corpo cheio de órgãos, mas nós somos um corpo só. O corpo ele é integrado, né? Então, se o paciente ele tem um problema cardíaco, a gente não tem que tratar só o coração com um monte de coisa, não. A gente tem que entender o que desencadeou aquilo ali nele. Então, o nutriente ele vai nutrir cada célula, cada órgão nosso. Por isso a caloria. Voltando ali no abacate, né? É rico em caloria, com certeza, mas são calorias cheias de nutrientes que vão alimentar sua célula, vai alimentar seu corpo de verdade. Não é uma caloria de um lanche, que ele vai fazer ali também? Ele vai matar a sua fome. Ele é cheio de caloria, mas são calorias vazias, né? Não tem nutriente. E a pessoa que não é nutrida de verdade, o que acontece com ela? Ela fica cansada, fadigada, memória fraca pra caramba. Mal-humorada, Dri do céu, demais. Mal-humorada porque ela faz até uma resistência à insulina, um pré-diabetes, né? E isso dá um cansaço absurdo. Você pega um paciente ali com 15 anos, com uma pré-diabetes, ele parece que é um vozinho de 80. Nossa. Porque ele não consegue sair de casa pra fazer nada. Ele gosta de chegar, comer e assistir televisão, e comer e dormir. E vai virando um ciclo vicioso, né? Gente, porque ele não é nutrido. Imagina essas doenças daqui, sei lá, 30 anos, como que vai ser? Mas por isso que tem que começar, né? A mudança tem que começar. Com certeza. Porque vai... E aí? O que vai acontecer? Olha como é preocupante. A gente se preocupa, né? Voltando ali para as crianças, pensando no adulto, né? As crianças estão doentes, mas o que acontece? Quando a gente apresenta um alimento ultraprocessado, a gente atinge uma papila gustativa na nossa língua. Ela aciona uma parte do cérebro. Quer dizer, ele conheceu, né, aquele sabor. Então, ele vai querer mais e mais. Por isso que a gente vai se tornar um adulto doente. Se a gente conseguir, ali na base, melhorar... Não é não apresentar, é de vez em quando, né, reduzir a frequência, você vai ver que ele vai consumir alimentos saudáveis e vai se tornar uma pessoa saudável, né? Agora, a criança que já é apresentada com aquele monte de ultraprocessado todo dia... Não vai comer um quiabo nunca. E ela nem vai chegar a ser adulta, né? É verdade. Ô, Mi, na tua opinião, o que a gente precisa repensar pra gente trocar o ultraprocessado, o saquinho, né? Abrir o saquinho e começar realmente descascar mais, cortar mais.
fazer essa troca mesmo. Isso aí é por conta muito, eu falo, da oferta que tá fácil, né? Eu acho que precisava ter uma conscientização geral mesmo das pessoas, que seja, assim, um apelo, uma propaganda, aumentar. Eu não vejo propaganda de fruta. É verdade. Eu vejo propaganda de lanche, de sorvete, né? De refrigerante, assim, e ainda mais em locais e cidades quentes. Aí, o que você vai fazer? Você vai trocar a água por um refrigerante, ele tá ali, né? Então, eu acho que tem que ser repensado a oferta. Aumentar as feiras. Antigamente tinha feira, hoje tem a cada 15 dias, e olhe lá, né, Dri? Não, e tá acabando, você vai na feira, eu vou na feira de domingo. Só tem idoso. Não, Ué, os mas mais a velhos. minha geração não vai em feira. Não, mas vai comer acontece. pastel, né? Mas o que tá acontecendo? As pessoas não estão indo, os feirantes não estão sobrevivendo. É verdade. Cada vez menos barraca. Cada vez que você vai, menos barraca. Porque eles estão sumindo do mercado. Você vê, esses mercados, eles colocam aquelas promoções, né? Que a gente não entende como que eles fazem isso. E os feirantes acabam por sumir, estão sumindo. É uma pena, né? É uma pena, porque se você for ver, né, é tão importante o trabalho deles. Eu falo que é essencial, né? Nem importante, acho que é essencial para a nossa vida. E eles estão ficando mesmo de lado. Porque a população tem uma oferta tão grande a outros produtos, na qual esses produtos ultraprocessados estão com preço baixo. É verdade. Sim. As promoções que eles fazem, né, As Mi? promoções, assim, não dá para entender. E aí ele vai no mercado. Aí ele vai lá, um cacho de banana tá X. Ultraprocessado, às vezes, tá até o mesmo preço. Ai, mas é mais gostoso ultraprocessado, eu vou pegar Ele esse vai congelado levar. aqui. Pior que é verdade. E eu acho que, voltando àquilo de que parece que a comida só tem a ver com o prato, mas a comida tem a ver com a vida, né? A nossa vida é marcada, inclusive, pelo horário que a gente se alimenta na hora que acorda, na hora do almoço. E aí, se a gente pensar na nossa organização coletiva, pensar até em termos de sociedade, por que as feiras estão acabando? Por que tem tanto hipermercado ou mercadinho, ou agora até essas lojas que antes a gente chamava de R$1,99? Aí você compra o fardinho de suquinho baratinho. Eles pegam, sei lá, de onde é que vem a carga barata, 99 centavos. Pior que é verdade. Mas aí eu não conheço mais a fruta. Eu não conheço mais o morango, eu conheço o suco de caixinha. E a impressão que eu tenho, eu acho que é fato, é que isso também é um marcador de desigualdade. Né? Porque comida não é só o que está no prato. Comida é cultura, comida é o que minha avó fazia e eu aprendi. Mas se eu não tenho a minha mãe em casa, o meu pai em casa que cozinham, como é que eu vou aprender a cozinhar também? Como é que eu vou entender que fazer comida é uma coisa legal e possível que encaixa na minha vida? Então a gente precisa repensar esse modelo também, né? E o social, né? Isso aí que você falou. É tão interessante, eu penso muito no meu filho isso. E ontem mesmo eu me peguei, eu estava conversando com o meu marido e tal. Aí eu falei, quer saber, hoje eu vou fazer uma comidinha com o Henrique. E eles adoram, porque eles se sentem importantes. Você levou é o ele pra máximo. cozinha? Ele adora, Dri. Ai, Aí ele que gosta de fazer lindo. omelete, ele gosta de fazer tudo. Não importa o quê. Você tá na cozinha, ele gosta. E as crianças gostam. Então, o que você tá fazendo? Você tá formando uma criança, apresentando ao mesmo tempo. Você tá tendo sua relação com seu filho mais próxima, né? Que hoje em dia a gente vê que cada vez tá mais distante a relação das mães, dos pais, enfim, com a criança. E, ao mesmo tempo, tô curtindo ele e ensinando. Olha, Henrique, esse aqui é a batata doce. Não é aquela lá que já tá prontinha, quentinha no seu prato. Ela veio assim, a gente tem às vezes que descascar, tem que lavar. Então, eu acho assim, se a gente buscar isso, que eu, pelo menos, eu fui criada assim, na minha família, né? E eu tô tentando repassar isso pro Henrique. Agora, eu vejo a geração atual, o que elas vão ensinar pros filhos delas? Elas não sabem fazer? Ó, o pacote abria desse lado, não é daquele, né? Pior que é verdade. Ô, Mi, o que você fez de bom com ele Ó, ontem? ontem foi o dia da pipoca. A gente fez a pipoca pra eu mostrar pra ele que eu tenho a espiga de milho em casa. Ó, o Ai, milho que tá legal. aqui. Aí aqui a gente tira, esse aqui é o milhinho da pipoca. Aí eu pus na panela. Falei, ó, você tá ouvindo esse barulhinho? Vai virar a Faz pipoca tudo. que você come. Que Ah, mas eu legal. quero comer o grão. Então, você quer? Então experimenta. Ele, nossa, é duro. Então, filho, não tá pronto. Então, né, pelo menos ele tá aprendendo ali, né? Mas o Henrique gosta de fazer Conhecendo, né? bolo de Que banana. gracinha. Nossa, com Ô, Mi, aveia. puxou o pai. O pai inteirinho. Eu pari meu marido. Olha, Freud explica, hein? Freud explica. Antes
da gente começar aqui o nosso programa, né, a gente estava falando sobre jantar. Eu não sou muita pessoa de jantar prato. Eu gosto ali de uma salada, uma carne, um omelete, a gente falou, mas o arroz com feijão. Não estou falando nem do horário de comer o arroz com feijão, mas a gente precisava olhar para esse prato com mais carinho, né? A Adri falou também dos pacotes lá nos Estados Unidos. A gente aqui costuma achar que tudo que vem de fora é o máximo. E meio que a gente importou umas coisas bem ruins, né? Bem questionável. E aí a gente tinha isso, é muito chique eu comer desse jeito. Meu, o nosso arroz com feijão não é muito chique? Extremamente chique. Nutricionalmente, ele não é mega importante? É mega importante, ele é completo, né? É o casal perfeito, o arroz e o feijão. É a comida brasileira, né? O arroz, o feijão, é o simples. A gente não pode, assim, eu falo que às vezes virou tanto flu-flu a nutrição que o simples foi deixado de lado. Verdade. É verdade. Né? Então, E muitas pessoas não aderem, porque eles falam, nossa, fazer regime é muito caro. É caro, não é. Comer bem é caro, mas não é. Não é? É você fazer as combinações certas, né? E eu acho que tudo depende de quantidade, não é? Pra cada que nem um, o né? abacate. Ele em exagero, ele é calórico, mas ele uma proporção boa, olha o benefício do abacate. E o arroz e o feijão a mesma coisa, né? O arroz, o feijão, uma salada, uma carne. Não gosto de carne, come um ovo. O ovo é tão benéfico, o ovo, né? Que às vezes o pessoal tem medo. A gente não precisa ter medo do ovo. O ovo é completo. Um legume, né? Um coloridinho ali. Não precisa de 5 legumes no almoço. Não, que seja um. É melhor do que nada, né? Mas você sabe que essa semana eu vou na feira ainda, tá? De domingo. Você não vai comer pastel não, né, Adri? Não, mas eu vou na feira. Mas de vez em quando pode comer um pastel. Pode, é uma exceção. E você sabe que essa semana, 3 dias, eu fiz uma salada muito colorida. E ficou boa, hein? E um custo muito barato. Olha lá, que beleza. Tá? Eu coloquei 2 folhas verdes, coloquei repolho roxo, cenoura roxa, coloquei a selga picada, cenoura ralada. Cebola roxa, eu falei. E fiz essa mistura. Menina, delícia, Adri. o final disso foi maravilhoso. Eu comi muita salada essa semana. Você vê que bacana. Mas olha, então, e você vê, você deixa em porçãozinha, ele aguenta em 2, 3 dias, você rala e deixa separadinho. Então, e uma comida barata. E super nutritiva, né? Super nutritiva. Os roxos, foi interessante você falar, né? Vou até abrir um parênteses aqui. Se a gente puder dar preferência sempre para os legumes, para as frutas roxas, elas são muito ricas na antocianina, que é um antioxidante que faz um bem danado para o organismo. Então, ó... Ai, que legal. É a lei do equilíbrio, né? Então, por exemplo, você comeu o seu lanchão lá ontem à noite. Hoje, Duda, entra em tudo que for roxo. Pra gente antioxidar. Ai, tem mais diquinha disso? De cores? Olha que legal. Alimentos com cores? Conta pra gente. Os coloridos, a gente fala do prato colorido, pra quê? Pra gente ter vários nutrientes diferentes. Então, por exemplo, se todo dia você vai comer só cenoura, você vai ter só o nutriente da cenoura, a vitamina da cenoura. O legal é sempre ir variando, né? Mas uma coisa assim bacana é a gente lembrar, ó, o alaranjado é muito rico em vitamina E. A vitamina E tem tanta coisa boa, além da visão, melhorar lubrificação dos olhos. A vitamina E, mama, exatamente. Não precisa nem ser câncer de mama, né, Dri? Não. Cistinho desaparece com vitamina E. Então, se a gente buscar nos alimentos, é maravilhoso. Então, se você tem uma refeição completa, né? A nossa... E falam, né? Ai, salada não mata a fome. Mata. Porque essa semana a gente fez uma bacia. Fibra. É fibra. Misericórdia. Você fica realmente cheia. Você E come. nutrida. Cheia e nutrida. Mas você sabe, Mi, que eu mudei muito a minha concepção de vários fatores, né? Porque eu sempre fui uma magra falsa. Eu sou magra, mas eu era inflamada. Então, eu precisei mudar meu estilo de vida. Legal. E então, a gente está em processo aí, sabe? E o legal é ter esse conhecimento, porque você sempre, né, acende uma luzinha. Opa, extrapolei nisso, amanhã eu tenho que melhorar. Sim. Então, eu acho que a vida é isso daí, né? Que a gente não vai conseguir 100% ser natural. Não. Não, porque existe a vida social, né? Existe. A gente, tudo em excesso faz mal. Até a pessoa excessivamente natureba. É uma pessoa, às vezes, que não consegue nem sair de casa com medo da comida. A gente não pode chegar a esse extremo, né? Então, sair, se socializar. Eu falo à noite. À noite, geralmente, os pacientes falam, Milena, à noite é a hora que eu vou relaxar.
Não me venha com comidinha assim, não, tá? Eu garanto meu almoço, a janta eu já não garanto tanto. Então eu falo, ó, é o momento de você relaxar, porque você trabalhou o dia inteiro, tá cansado. Aí entra o vitimismo também, né? Que eu mereço por causa disso, disso. Você merece se cuidar também, eu falo. É verdade. Mas às vezes no jantar, né? O jantar às vezes é um momento que a pessoa não quer comer o que ela comeu no almoço. É um momento que ela quer ficar de boa com a família, que seja sozinha, só ela e a televisão, não importa. E ela quer também sentir o prazer de um alimento diferente. Então, que seja da mais preferência alguma coisa que ela consiga fazer em casa. E não peça. Porque, às vezes, até a salada... iFood, né? Exato, porque, às vezes, até a salada, eles colocam tanto molho que é melhor você comer um lanche. É pior que é verdade. Sabe? É molho de maionese com não sei o quê. Que nanana. Quando você vê, a salada não tem mais sabor. O que tem sabor é só o molho, né? É verdade. Aí eu tiro no pé. E como que é um molhinho saudável pra gente fazer É ali? o básico, ó. É um limão, um pouquinho de sal, se a pessoa gostar. Azeite. Sabe? Um azeitezinho. Às vezes a pessoa nem gosta de azeite. Ah, não, tá muito caro o azeite. O que eu posso pôr no lugar? O abacate, eu tenho uma receitinha de abacate. Voltando pra receita Pode do bolo, dar né? receitinha. Eu não fujo da receita. O abacate, gente, eu gosto de fazer em casa. Meu marido adora também. Você pega o abacate, bate no liquidificador com sal e um pouquinho de limão. Vira uma maionese. Que você pode verdade, pôr aonde você né? quiser. Você pode pôr no Quero. seu lanche Nossa, na caseiro. salada deve ficar bom, Fica hein? delicioso. É tipo uma guacamole, né? Sim. Faltou o tomate e a cebola. É. Pra fechar. E Ótima é simples. dica. Sim. Super E é natural, simples, né? super Nossa, a gente tem que nutritiva. testar esse. Ó, um mel também. Você coloca ali Ótimo. aquela mel com mostarda. Tá uma Nossa, delícia. é, a gente Mostarda fez. pode, né, Mi? Sim, tem algumas que a gente tem que se atentar nos ingredientes, que tem muito corante, não é mostarda de verdade, né? E tem Como alguma que eu- marca que você... Ah, tem algumas, a Dijon, né, mas às vezes ela é um pouquinho forte, mas às vezes, assim, é só olhar os ingredientes, né? Vamos até recuperar isso, então. Como é que eu escolho ali? Vou comprar pacote. Estou indo no mercado, tem a parte de hortifruti, mas geralmente você vai ali na parte dos pacotes também. O que que eu preciso olhar na embalagem para eu tentar evitar um ultraprocessado? Ultraprocessado. Ó, na embalagem, você tem que evitar alimentos, ingredientes que você desconheça. Aí já é um alerta ali. Porque se tiver ali, ó, sal, açúcar, Gordura. farinha, beleza, são alimentos ok. Mas aí começou, ó, emulsificante, corante artificial, já fica mais alerta ainda. Uma outra coisa que eles colocam muito... Então, em todos, né? Aromatizante, né? Que eles colocam idêntico ao natural. É verdade. Não é, totalmente químico, idêntico ao natural. O sabor mas o Comidinha resto da não, né? NASA. É bem assim, né? Isso é uma coisa importante pra gente observar. E a lupa, né? A lupinha que agora é obrigatório colocar. Se tiver lupa, alto teor de sódio, Foge daquilo. desencana Essa lei é disso. recente, né? Começou em outubro do ano passado. E eu tava lembrando, foi bom vocês terem recuperado. Se não me engano, é até 2024 que ela precisa tá Se geral adequar, adequado, normalizado exato. pra Mas eles já estão então não é começando. tudo, então. Está em processo. Muitos alimentos já estão trazendo, mas é isso, obrigatório, acho que até Sabe onde que 2024. eu vi isso, que eu não tinha visto ainda? Foi no ovo de Páscoa. Teve do ovo de Páscoa e de uma marca famosa, né? Aham. Então já se Alto teor de adequaram, gordura, né? A gente tem que ficar atento à gordura hidrogenada também, né? É A o gordura- sorvete, né? O sorvete. E no ingrediente tá lá. Gordura hidrogenada vegetal. Cai fora. Cai fora. Isso aí também é bom evitar. Açúcar invertido. Ô, Mi, Xarope. Xarope, gente, xarope é um veneno. É E tem açúcar, xarope de tudo, né? É xarope de glicose, é xarope de frutose, é xarope de tudo. sabe uma coisa que é muito, eu acho que é minha dúvida e eu acho que de muita gente também? Manteiga ou margarina? Porque o pão com manteiga tá na mesa de e o pingado, né? 99, exatamente. Exato. Qual que eu escolho? Qual que é melhor? A manteiga. A margarina, ela é processada na indústria. O que é a margarina ali? É uma gordura hidrogenada vegetal, né? E a manteiga, ela vem de origem animal. Então, ela passou por... Às vezes passa por algum processo, sim, químico, né? Porque tá ali na prateleira. Mas se for para escolher, bem melhor a manteiga. Já ajuda Já. pouco, mas ajuda. E a gente tem que se atentar também, foi bom você falar sobre isso. Tem algumas margarinas que tem até um coração na frente, né? Aí eu tenho paciente que fala, mas eu compro essa marca que tem o coração, porque, Milena, faz bem pro coração? Não tem nada a acredite ver, em tudo né? que você vê. Eu falo, não faz não. Olha o marketing como é, né? Ô, Mi, eu acho assim que a internet tem muita informação boa, mas tem muita informação enganosa, né? Tem, Dri, infelizmente. É um perigo a internet
internet. A gente tem que sempre ficar atento. Só que esse Google, todo mundo, né, tem acesso. E é tão fácil, você digita lá, aparece um monte de matéria. Hoje tem uns aplicativos, né? Para isso, para a gente saber realmente se é bom ou não o produto. Tem um aplicativo que você instala no celular, você está lá no mercado, você abre e coloca ali o celular na direção do rótulo. E aí ele vai te mostrar se aquele produto é ou não bom. Nossa, Olha, nós precisamos disso. qual que é o número? aplicativo? Por favor. Pode, dá essa Vamos dica. lá. Desrotulando chama. Desrotulando. Excelente. Ajuda muito É um aplicativo mais. bem, bem legal. Muito bom. Nossa, já fica a dica, viu, gente? Ó, gente, o papo tá bom e a gente vai, mas a gente tá chegando no fim da conversa. Deixa eu fazer mais uma claro, pergunta. vai. Pode fazer. O que você me fala de, às vezes você vê em rótulos, petróleo, carvão. E aí? O que você me fala São disso? os derivados do petróleo, né, Dri? Que estão ali, estão na nossa mesa. Na mesa não, porque às vezes na mesa tem mais comida, né? Mas tá ali, tá nos pacotes, tudo ali para conservar. E são os produtos químicos ultraprocessados para melhorar tudo aquilo que a gente conversou. Misericórdia. Textura, Olha, imagina. o paladar, tudo isso. Tá? Então que a são gente derivados que são usados como ingrediente. Então, tipo o petróleo lá, gasolina, tem derivado de petróleo que está na comida. Às vezes sim, tem alguns derivados de petróleo que podem, uma quantidade pequena, que podem Que é colocar dentro, que é aceitável. aceitável isso, dentro do alimento, né, dentro do produto. Mas é uma quantidade tão pequena, tá, mas é todo dia que você está consumindo essa quantidade pequena. Gente, imagina, a gente tá tendo petróleo Enche, né? no corpo, imagina, misericórdia. Sim, a gente assustador. tá Não, agora o alumínio. Nossa, Dri. Gente, eu tenho visto tanto pessoal com alumínio alto no sangue. O alumínio é um metal, né? Pesado. E ele é super maléfico, inclusive, para câncer, né? E de onde vem esse alumínio? O alumínio pode vir... A gente está rodeado de alumínio, né? Panela. Além da panela... Desodorante. vacinas, em geral, todas... A gente já nasce tomando vacina, né? Desodorante, inclusive a Manipular tem um top, tá? Sem alumínio. Ouviu? Sem alumínio. E tem também, às vezes em semijoias, né? Tem muito alumínio, a gente está em contato direto. Em cosméticos, maquiagem, o batom é muito rico em chumbo. Quanto mais tempo dura na boca, mais chumbo tem. Então, foge. que legal. Esses que dura 12 horas. A gente tem que fazer um programa só para falar desses contaminantes, então, porque, pelo amor de Deus, é assustador. É assustador, sim. E aí tem os quelantes, né? Quando tá alto, a gente entra com alguns quelantes que ajudam. Ô, Mi, hoje eu entendo a sua prescrição, né? Você pensa no paciente num todo, né? Porque você cuida dos micronutrientes, os macronutrientes. Isso. Se for necessário, Metais. você repõe mineral. E eu vejo que quase em todas as suas formulações tem probióticos. Você cuida muito do intestino, né? Muito. Porque sem o intestino, não adianta eu suplementar esse paciente com vitamina. Não vai ter absorção legal, né? Então, assim, são etapas, né, de tratamento. Que então a gente começa o intestino, depois a gente começa a suplementação. São por etapas, pensando sempre para o paciente ficar bem. Então, o objetivo é ele, né? Então, a gente tem que cuidar como um todo mesmo. Eu acho que a grande sacada é todo mundo entender, né? O malefício que vai ser a longo prazo e querer mudar, né? É verdade. Não, com e a gente certeza. mudar esse pensamento, eu não como bem porque é caro. Não. Você vê São que não escolhas, né? É São isso. O que é o escolhas. caro, né? É muito relativo. Olha, hoje eu como arroz, feijão, almoço e janta. Eu não comia. Eu acho assim, se você for comprar uma bolacha sem glúten, aí é lógico caro. que vai encarecer, né? Sim. Mas Mas não o era nem para básico, você comprar não. a bolacha. Vamos partir daí, né? Se você fizer uma outra, se você comer castanha, por exemplo. Sim, amendoim é barato, amendoim. É. E ele é rico em vitamina E, né, Dri? E tem o lance do quanto aquilo se multiplica na mesa. Se você comprar um maço de brócolis e falar, foi caro, custou, sei lá, R$7, R$8. Quantas pessoas comem um maço de Mas é só brócolis? ver a longo prazo também, né? Quanto que eu vou gastar lá na Exato, frente? em termos de saúde. E tem coisas que você não recupera, não é questão de dinheiro. Sim, não é questão de dinheiro, né? E o remédio é caro, né? É verdade, Exatamente. é verdade. É melhor prevenir, né? Ó, ela certeza. falou de remédio, eu lembrei. Vamos aos finalmente. A gente tem um quadro aqui que é o Receitinha. O que é o Receitinha? A gente vai trazer ali para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, uma dica prática. Já teve muita coisa aqui ao longo da conversa, né? Mas a gente quer que as pessoas façam aquilo de
um pouquinho a cada dia e se transformando. E aí, com relação aos ultraprocessados, a Duda tem uma pergunta e vai pedir essa receitinha que a gente pode aplicar lá em casa. Ô, Mi, a gente quer saber substituições que a gente dá pra fazer no café da manhã, no almoço e no jantar. Pra ser um pouquinho, pra gente ir se adequando aos poucos, né? É muito bom isso aí, Du, você tem razão. Tem muita coisa que dá pra gente substituir e não mexer no bolso, né? Exatamente. E melhorar a saúde, né? Então, por exemplo, cafezinho da manhã, tá ali. Eu vou dar exemplos, sim, que eu vejo rotineiramente no consultório, Isso. alguns cardápios que eu faço as mudanças. Geralmente o pessoal faz muito tostex de manhã, né? Aquele misto quente, famoso. Pão, presunto, queijo, aí uns põe maionese, outros sem queijo, aí vai. Eu falo, vamos tirar esse embutido? Vamos trocar a proteína, né? O embutido é rico em proteína. Ah, então tá bom, mas ele tem muitas outras coisas ruins. Vamos trocar por um ovo mexido. E vai ficar mais barato, eu garanto, né? Que um embutido. Então, faz ali, coloca um ovo mexido, põe ali no seu pãozinho, né? Ao invés de tomar aquele sucão, que eles costumam tomar muito suco de manhã, vamos pôr a fruta? Ao invés de você pegar o suco de laranja, pega e descasca uma laranja, ou que seja, corta em 4 e tira a casca, que é mais rápida, às vezes a correria de manhã não deixa muita coisa preparada, né? E come a laranja, vai comendo no carro a Com laranja. bagaço e tudo, com né? Bagaço, rico em fibra, já vai melhorar a saciedade. Essa pessoa, só de fazer essa mudancinha no café da manhã, ao longo do dia, ela vai render muito mais. Tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, enfim, já vai ser uma pessoa mais saudável logo cedo. E se hidratar, né? Tomar muita água. Ai, meu Deus, isso me pega. Água, né, Dri? Pegar no pé da Dri, dá água aí, hein, Dudinha? E almoço. O almoço, que, assim, às vezes a gente fala, não tenho tempo, né, para almoçar. Reserva que seja 15 minutos. Ah, mas eu não tenho tempo para cozinhar em casa. Tá, passa no restaurante self-service ali e sempre tem legumes, verdura, arroz, feijão e carne. Foge da fritura, sabe? Às vezes eles, mas tá tão bonita aquela fritura, eu vou pôr. Não, foge, sai correndo, porque eu falo que é só um momento de segundos de você esticar o braço e colocar no prato. Desfoca e vai, né? Eu acho que é mais fácil. Aí vira hábito, né? Se não virar, aí vai virando o hábito, né, da pessoa. Que ela já vai ver a diferença depois do almoço. Não sei vocês, mas muitos reclamam que tem sono depois do almoço. Verdade. A vontade de tirar uma Tenho. soneca, né, depois do almoço. O que é isso? É uma alimentação ruim que você está fazendo no café da manhã e no almoço, que está te dando sono. Às vezes aumentou a insulina à toa, né? Então, melhorar isso, aumentar a quantidade de fibras. O que é fibra? É aveia, é linhaça, é chia, é evitar massas brancas, né? Que isso pode trazer uma indisposição muito grande mesmo, ainda mais para quem trabalha depois do almoço. E no lanchinho ali intermediário, ao invés de deixar, deixar tipo um pacote de bolacha, de salgadinho, de pacotinho, ao invés de deixar isso de fácil acesso no carro, né? Deixa um pacotinho ali de amendoim, de castanha que seja, mas castanha tá caro, pega um amendoim que eu sei que tá barato, né? E mais barato que um pacote desses outros que eu citei. Um queijinho? Um Tem queijinho. Você sabe o que eu gosto de falar muito pra eles colocarem? Sabe cenoura? Pica a cenoura, põe numa taporzinha, eu um tomatinho faço isso, cereja. é muito gostoso. Ou que não seja cereja, que é o outro tomate, mas é prático, sabe? E é gostoso, E é né? gostoso, e é salgado, porque às vezes a gente só tem opção de doce, tá? Doce que eu falo, tipo, uma fruta. Enche o saco. Às vezes o paciente fala, Milena, eu não aguento mais fruta, né? Então, à tarde, reserva isso. Acho que dá pra fazer pepino, cenoura, tomatinho. Olha, é tão fácil, né? Queijo branco. fácil. Queijo branco. Um ovinho de codorna ali também, né? Gostei. Faz tipo uma saladinha, joga até um azeite, né? Ô, Mi, eu acho assim que a gente não pode ficar sem comer entre almoço e jantar, né? Porque senão a gente chega em casa morrendo de fome, aí come errado. Então você tem que ter essa alimentação no meio, né? Tendri, e isso é importante você ter falado, que a maioria dos pacientes reclamam disso, né? Porque é tão corrida à tarde, que dá 6 Esquece horas de fala, comer. nossa, até bate o carro no caminho de tanta casa. fome. De tanta fome e irritabilidade, porque a fome traz irritabilidade, né? Traz. Então, o que eu falo? Deixa no carro um petisco, que seja o amendoim, ou então a castanha de novo, mas deixa alguma coisa que não vai estragar. Ali, sementes, né? Semente de abóbora, de girassol, alguma coisinha que você vai comendo durante o caminho para chegar em casa em paz.
e não matar ninguém no caminho. E à noite? Na janta? É É o onde ponto. pega, né? É a lasanha congelada, a pizza congelada. Que é mais fácil, É, né? a gente falou de congelado, a gente sabe. Uma coisa é o congelado que eu preparei ali, um caldo, que né, eu fiz a quantidade Você que eu fez a vou. preparação, eu né? fiz, tá lá no congelador, legalzinho. Mas e como que eu faço com essas outras coisas aí congeladas que eu comprei no mercado? É a mudança de hábito. Porque às vezes você já tá acostumado a chegar, tirar pá. Enquanto tá no forno, você já tomou banho, só tá esperando o forno funcionar ali, terminar, né? De trabalhar. Mas o interessante é você organizar. Se você quer mudança, tem que mudar alguma coisa. Não adianta ficar na mesmice. Senão a gente só vai ficar reclamando. Então, organizar, eu falo assim, pegar um dia da semana, que não precisa ter o dia inteiro, que seja 1 hora no dia e organizar sua semana alimentar. Pode congelar a sua refeição, né? O arroz, o feijão, a carne, enfim, pode deixar congelado. Mas às vezes você não quer aquela cara de comida na janta. E o que eu faço? Eu peço para os pacientes, às vezes, fazerem até uma panquequinha. Um ovo, farinha de aveia, E fica uma delícia, né? que fica uma delícia. Aí ele vai rechear com salada, ele pode pôr um queijinho se ele gostar, brócolis aí no ovo, meio, hein? Que um delícia. brócolis, né, Dri? Alimenta. Que seja a carne que sobrou do almoço, ele pica e põe no meio dessa panquequinha, sabe? Gente, gosto. ele não vai gastar 10 minutos da vida dele Ó, pra fazer essa pra janta. acabar, a última. Eu adoro lanche. A gente fazer... A Você 10ª percebeu, vez né? que ela fala, eu Vai ser adoro seu lanche. presente de aniversário. Eu posso pegar carne moída e fazer um hambúrguer e comer com um pão ou com o mesmo arroz, não tem problema. Nenhum. Você pega a carne moída, você faz seu hamburguinho ali, congela um monte. Na hora que você for comer, você só tira e grelha. O sabor vai ser até outro. Porque não tem aquele E realçador de fácil, sabor né, que tem, gente? né? É E fácil. Não, vocês E viram você então vai que tem economizar. solução pra tudo. Ovo, bife de carne moída, nada que vai pesar no bolso. É Não verdade, é mesmo? muito bom. Porque hoje a gente vê que tá todo mundo assim, né, economizando em tudo. Com certeza. Então a gente tem opção de comer bem e de não, né? E economizar. Economizar. Né? Se alimentando de verdade. Ai, que delícia, certeza. né? Que manhã maravilhosa, hein, Ai, Mi? obrigada, Ter você Dri. aqui. A Mi é uma fofa, uma excelente profissional. A gente queria agradecer muito, né, Mi? Muito. A mim que tem um agradeço. lugarzinho aqui, né, Mi? Nossa, gente, eu que agradeço. Assim, uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. Que eu admiro demais essas duas. Te admiro também. Foi um prazer obrigada. te conhecer. Muito viu? prazer, a nossa nova amizade está começando. Sim, com E eu vou certeza. passar por consulta, porque, para quem não sabe, até a minha ginecologista já tinha recomendado a Milena, e eu estava fugindo, mas agora não tem como. Eu tô no seu destino, Rô. Exato. Vai acontecer, nós vamos ter que corrigir algumas coisas ali. Sim. Eu também quero agradecer imensamente. A gente está muito feliz, de verdade, porque é uma profissional que foi muito recomendada. Obrigada. Então, uma conversa super produtiva. A gente fica muito feliz de poder levar para todo mundo informações assim tão importantes e urgentes. A gente está falando de um problema que está aumentando, que está crescendo. sim. A gente mencionou aqui várias questões de pesquisa que já estão apontando. Sim. Então, assim, a gente agradece demais de coração. Espero que você tenha se divertido. Eu adorei. Tanto quanto nós, né? Com Eu certeza. amei. Não, foi é uma honra sempre estar perto de vocês. A Adriana, a Duda, elas moram no meu coração. Eu Que amo legal. elas, a farmácia delas, tudo. É bom que você já se prepara para voltar em breve. Ai, com certeza. Já, Ai, né? vai ser um prazer. Já introduzimos o assunto do alumínio. Vai ter mais Vai ter episódio pra outro. gente falar. Não, e é legal esse pessoal que tá tendo oportunidade de compartilhar isso. O que a gente quer é levar conteúdo para vocês. O que a gente possa aplicar no dia a dia, que seja real, tá? E útil, né? É útil para o nosso dia a dia. Então a gente vai dar bastante dica, tá? É isso aí. Eu ouvi dizer que tem presentinho. Tem um pra mim. Pra mim. Ô, Mi, Adri, olha não aqui. acredito. Você conhece esse álcool gel, Mi? Eu só não conheço como eu amo esse álcool gel, gente. Esse álcool gel é Então de kiwi. vamos tá? Deixa eu ver. Ai, é bom demais. É uma delícia, um né? aprendizado, né, Da gente? Manipulari, época tá, de pandemia gente? foi a Esse história álcool de gel é o higienizar. nosso queridinho, não é? Esse é famoso. Esse é aí muito gostoso. Cheiro bom. Mi, Parece que a nós- gente hidrata a mão, né? Mi, você conhece os nossos produtos, mas a gente trouxe um miminho pra você. Que delícia, Pra você Adri. hidratar suas mãos. Que chique. Parabeno free, que a Mi não gosta de parabenos, eu né, amo Mi? parabeno free. É, a Mi é Parabeno, né, toda derivado do cuidadosa. Então a gente trouxe pra você.
Obrigada, Adri. Tá? Nossa, muito obrigada. Vou usar demais. Vou usar até no meu filho, porque ele também é tudo sem parabeno. Olha, mais informação que vem em breve sobre parabenos, livre de parabenos, que é Obrigada. derivado do petróleo, a me falou, né? É. Gente, então, nós estamos finalizando o real agora, oficial. E a gente quer pedir para vocês, então, deixarem aí o seu like. Gostou do episódio? Aprendeu muita coisa? Então, deixa o like, inscreve no canal, no YouTube, assim você não perde os nossos próximos episódios. O nosso compromisso aqui é trazer boa informação, informação checada, profissionais de excelente qualidade, como foi com a nossa entrevista aqui com a Milena. Então, assim, já se inscreve, acompanha nossas redes sociais, @Conexão Saúde Cast, assim você não perde nada. Já anota na sua agenda, dia 8 de agosto, 10h30 da manhã, uma terça-feira, sempre às terças-feiras, você vai ter acesso ao nosso próximo conteúdo. Vai ser um prazer te ouvir, manda mensagem pra gente, a gente precisa desse feedback, inclusive para continuar oferecendo aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Afinal de contas, o Conexão Saúde é o quê? Um videocast que quer que você viva mais e melhor. Muito obrigada, um beijo para todo mundo que está aí no carro, em casa, no trabalho e até a próxima. Então, um brinde. Um brinde. Gente, e esse brinde... Deixa eu corrigir a mão, deixa eu corrigir a mão. Olha aqui, e esse brinde, sabe com o que tem aqui o conteúdo? É água.